E a história de Zaqueu se encontra lá em Lucas, capítulo 19, do 1 até o versículo 10. Mas eu vou ler apenas o versículo 5, que diz o seguinte: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa passagem é muito interessante porque nós estamos falando de um homem que era cobrador de impostos. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e ser cobrador de impostos naquele tempo era automaticamente associado a um homem de má conduta, porque a maioria das pessoas que cobravam imposto naquele tempo abusavam do poder. E Zaqueu tinha um problema maior ainda. Por quê? Porque ele era um judeu que cobrava imposto dos próprios judeus. Porque quem cobrava imposto geralmente eram os próprios romanos. Mas ali nós vemos um judeu cobrando imposto dos outros judeus. E isso trazia-lhe algumas dores. Porque ele sofria o desprezo. Ele sofria o desprezo dos seus amigos, dos seus familiares, porque ele era visto como um homem traidor. Na nossa linguagem brasileira, maranhense, ele era o famoso traíra, né? Alguns o viam como X9, traíra, nesse sentido. E isso trazia-lhe algumas dores. Apesar dele ser um homem de muitos bens, um homem que tinha uma bela casa, um homem que tinha muitos bens materiais, mas para ele faltava uma coisa essencial, que era a alegria. Ele não se sentia aceito no seu meio social. Ele não se sentia bem-vindo nos locais que ele ia. Muito pelo contrário, ele era sempre apontado, ele era sempre visto como um homem de má conduta. Ele era sempre visto como um homem que traiu o seu povo. Ele era visto como um homem que se aproveitava do poder para usufruir desse poder e poder obter riqueza através disso. Só que ele ouviu falar de um certo homem chamado Jesus. E ele tinha muita curiosidade em saber quem era esse Jesus. Por que esse Jesus, que era um homem que até então era desconhecido, de repente passou a ser tão conhecido ali pelo povo judeu? Por que ele tinha tanta diferença? Por que falavam tanto dele? Ele queria saber qual era a diferença desse homem para tantos outros que ele conhecia. E aí a Bíblia nos fala aqui que em certo momento Jesus, entrando em Jericó, que era a cidade que ele estava morando ali, ele soube que Jesus ia passar por ali. E ele estava ali por perto, ele aproveitou e disse: eu vou subir aqui numa árvore para ver esse tal de Jesus. A Bíblia nos fala que ele era um homem de baixa estatura, ele era um baixinho. Então ele, como sabia que não ia conseguir vê-lo, ele aproveitou para subir uma árvore. E quando ele sobe nessa árvore, ele fica pronto ali para ver Jesus passando pela rua. Passando pela rua para poder visualizar. Então o que acontece? Para a surpresa dele, Jesus percebeu que ele estava ali. E Jesus para e olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E isso nos traz uma boa referência, porque diferentemente de todos aqueles outros judeus, Jesus olhou para Zaqueu. Jesus não julgou, não condenou Zaqueu. Muito pelo contrário. Ele diz: olha, hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou jantar com você. Eu vou entrar na tua casa. E isso causou um certo escândalo para aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus naquele momento. E eles perguntaram: como assim o Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, um homem pecador, um homem que cobra impostos do seu povo, um homem que traiu o seu povo, um homem que virou as costas para o seu próprio povo, e agora Jesus está dizendo que vai entrar na casa dele? Isso causou um certo rebuliço, isso causou uma certa estranheza. Só que a gente vê o seguinte, que Jesus, enquanto estava na casa dele, conversou, falou da palavra de Deus, mas em nenhum momento condenou Zaqueu. Em nenhum momento apontou o dedo para Zaqueu. Em nenhum momento disse que Zaqueu estava errado. Muito pelo contrário, Jesus o tratou super bem. Jesus o tratou de uma forma que ele nunca tinha sido tratado antes. E isso causou impacto na vida dele. A Bíblia nos fala que lá na frente, Zaqueu, depois de ouvir todas as coisas que Jesus tinha dito, disse: olha, mestre, eu vou dividir a metade dos meus bens para os pobres. E em tudo aquilo que eu defraudei alguém, eu devolverei até 4 vezes mais. E aqui a gente vê uma diferença. Que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, as suas atitudes mudam.
Zaqueu talvez usava seu poder, aumentava os impostos para poder ganhar mais ali por fora, a famosa propina, mas ele agora está agindo de uma forma diferente. Agora ele está dizendo o seguinte: eu vou devolver metade dos meus bens, eu vou dar metade dos meus bens àqueles que precisam, eu vou dar metade dos meus bens aos necessitados, aos pobres, e aquele que eu defraudei, aquele que eu peguei alguma coisa dele, eu vou devolver até 4 vezes mais. Agora aquele homem que estava cheio de culpa, aquele homem que estava cheio de remorso, cheio de sentimentos negativos, agora está tomando uma outra atitude. Ele está tomando uma outra posição. Ele está dizendo agora que vai fazer tudo contrário daquilo que ele fazia. Todas as coisas erradas que ele fazia antes, agora está corrigindo, está mudando o curso de sua vida. E isso só aconteceu porque ele ouviu Jesus. E isso acontece todas as vezes que nós paramos para ouvir o que Jesus quer falar para nós. Isso acontece toda vez que nós abrimos os corações para saber o que Deus quer falar conosco. E quando Jesus fala conosco e a gente dá ouvido, a transformação é imediata. Aquele que estava triste passa a ficar alegre. Aquele que antes roubava, deixa de roubar. Aquele que antes se prostituía, deixa de se prostituir. Porque essa é a diferença que Jesus causa na vida daqueles que o aceitam. Essa é a diferença que Jesus causa na vida daqueles que permitem que ele habite em sua casa. Zaqueu, naquele momento, abriu as portas da sua casa para que Jesus entrasse ali. E aqui tem uma mensagem muito significativa, que ele entrou não só apenas na casa de Zaqueu, mas ele entrou na vida de Zaqueu. Ele passou a habitar no coração de Zaqueu. E por ele habitar no coração de Zaqueu, ele mudou totalmente o rumo da sua vida. Aquele velho homem foi esquecido e agora passou a ter um novo Zaqueu. Aquele homem que antes era conhecido por sua má fama, agora construiu uma outra história. E Cristo quer também construir uma outra história na sua vida, da mesma forma como fez com Zaqueu. Cristo tem a preocupação de transformar a sua vida. E Ele quer fazer isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que você abra o seu coração. Eu não sei até onde a minha voz está indo, mas eu tenho certeza que onde você está agora, está ouvindo essa palavra, saiba que Cristo tem um plano na sua vida. Saiba que Cristo quer transformar a sua vida da mesma forma como transformou a vida de Zaqueu. Saiba que Cristo quer habitar na tua casa. Ele quer fazer com que você venha tomar novas atitudes, venha transformar a sua vida e passe a ser conhecido como um novo homem. Não importa o que você fez no passado, não importa em qual situação você esteja agora, porque é nesse exato momento que Jesus quer habitar na tua casa. É nesse exato momento que Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer esperar para você se arrumar, para você ajeitar a sua vida, para só depois então trabalhar na sua vida. Não, Ele tem interesse de trabalhar agora na sua vida, da forma como ela está, do jeito que ela está. E não importa a sua condição social, não importa o seu nível de escolaridade, porque isso não serve para nada para Jesus. Porque Ele se importa com o desejo que você tem de buscá-lo. Aquilo que importa para Jesus é como você o busca. Aquilo que importa para Jesus é você abrir o seu coração para ouvir a sua palavra e deixar Ele habitar na sua casa. E isso é o projeto de Cristo na sua vida. Nesse exato momento Ele está trabalhando na sua vida. Você não sabe por que está nessa situação complicada, difícil. Você não sabe por que está nessa tristeza. Você não sabe por que está nessa depressão. Você não sabe por que está com tantas dívidas. Você não sabe por que está nessa vida tão complicada. Mas saiba que Cristo tem uma solução para todas essas coisas. Cristo tem uma razão para que tudo isso tenha acontecido. E Ele tem a solução para a sua vida. Mas para isso é necessário dar o primeiro passo. Zaqueu tomou aquela atitude de dar metade de seus bens aos pobres e devolver até 4 vezes mais para aquele que ele tinha enganado antes. Por quê? Mas porque ele primeiro deu o primeiro passo. Ele abriu a sua casa para que Jesus habitasse. Ele abriu o seu coração para que Jesus habitasse. Ele parou para ouvir, ele buscou a Jesus, queria conhecer Jesus e Jesus se apresentou para ele. Da mesma forma, Jesus também quer se apresentar para você. Jesus tem interesse de trabalhar na sua vida, porque Ele quer te fazer um vencedor. Não importa se você está
sendo julgado pela própria família, sendo desprezado pelos amigos, não importa. Porque Jesus, ele te abraça e abraça com amor, e não te julga nem te condena. Porque o fardo dele é suave, é leve. Ele não olha como o mundo vê. De repente, se eu olhar para você, eu posso até julgá-lo e condená-lo, mas Cristo não olha da mesma forma como eu olho. Cristo não olha da mesma forma que o seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, sua esposa ou esposo, filho, te enxerga. Ele olha muito além. Ele não nos julga, não nos condena. Muito pelo contrário, ele nos olha com um olhar de amor. E a gente viu que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algumas pessoas se incomodaram demais com aquilo. Eles disseram, ficaram falando entre si, disseram, mas não é possível, isso não está correto, isso não está certo. Como é que Jesus entra na casa de um pecador? Como é que Jesus entra na casa de um homem que cobra impostos? Como é que Jesus entra na casa de um homem que fica enganando todo mundo? As pessoas não entendiam aquilo. Mas eu quero dizer a mesma coisa para você. Não se preocupe com o que os outros vão dizer a seu respeito. Não se preocupe com as pessoas que vão apontar para você quando você decidir seguir Jesus. Preocupe-se apenas com aquilo que Jesus tem para a sua vida. Porque quando você se dedica a isso, aí sim você vai ver a diferença. Foi dito aqui anteriormente que você tem que dar prioridade a Deus. Zaqueu, naquele momento, mudou as suas prioridades. Antes ele tinha prioridade de buscar dinheiro, buscar riquezas e tantas outras coisas. Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele mudou a sua prioridade. Ele viu que ele estava priorizando coisas erradas. Ele estava priorizando coisas materiais. E agora ele entendeu que a sua maior prioridade tinha que ser Jesus. Tinha que ser servir a Cristo. Tinha que ser seguir o caminho, os ensinamentos que Cristo nos deixou. E isso que é o que ele quer fazer na sua vida. E a gente vê lá no versículo 10 que ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se acha que não pode, que não precisa de Jesus, fica complicado você ter uma mudança de vida. Mas a partir do momento que o homem entende, percebe, eu sozinho não posso mudar minha vida. Eu, com minhas próprias forças, não posso mudar minha vida. Eu preciso de algo mais, de algo que é mais além do que eu, algo que é mais forte do que eu. E esse algo é exatamente Jesus, porque ele veio buscar o que se havia perdido. Ele não veio buscar aqueles que já estão sãos. Ele mesmo disse que o médico não precisa curar aqueles que não são, mas precisa curar aqueles que estão doentes. De repente você está doente. E pode ser uma doença física, como também uma doença espiritual. É você que Deus quer trabalhar. É com você que Deus está falando nesse momento. É com você que Cristo quer transformar a sua vida. Exatamente nessa situação que você está, porque ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar aqueles que sabem que sozinhos não podem vencer. Ele veio buscar você que se acha a pessoa mais fracassada do mundo, que se acha a pessoa mais derrotada do mundo. É com você que Cristo tem um compromisso. É com você que ele está falando agora. Porque ele quer te levantar e fazer de você uma nova pessoa. Porque ele morreu na cruz exatamente para que você tivesse essa oportunidade. Para que você tivesse esta chance de morar com ele para toda a eternidade no céu de glória. Porque isso é a nossa maior promessa. Porque essa promessa foi dada pelo próprio Cristo. Eu vou para o céu, mas eu venho buscá-los. Foi dito aqui pela Suzy que buscar a Deus enquanto se pode achar. E esse é o momento que você pode achar. Esse é o momento que você pode ouvir Cristo falando para você. Esse é o momento que você tem que tirar e entender que agora sim eu posso entregar minha vida a Cristo. Que agora é o momento, é a chance que eu tenho de entregar minha vida a Jesus. E você pode fazer uma oração aí mesmo na sua casa, aí onde mesmo você esteja. Você pode estar agora no quarto escuro, depressivo, achando que ninguém gosta de você, achando que todos estão contra você. Você pode estar agora assistindo uma série, deitado na sala. Você pode estar tomando banho agora, não importa. Eu convido você agora a fazer uma oração. Abrir o seu coração e fazer uma oração, mas uma oração genuína. Não uma oração de palavras bonitas, mas uma oração com suas próprias palavras. Aquela oração que vem do coração. Eu convido você a fechar os olhos, aonde quer que você esteja agora, e fazer comigo essa oração.
Pai Santo, amado Deus, eu estou agora na Tua presença, Deus. Eu sei que por mim mesmo eu não posso nada. Pelas minhas forças eu não consigo. Mas eu sei que em Ti eu posso confiar. Eu sei que se eu entregar meu coração a Ti, Tu vais vir, vai habitar, vai limpar, tirar todas as sujeiras e vai fazer um coração novo. Vai fazer da minha vida uma vida nova. Vai fazer da minha vida transformada. E todas as dores e fracassos que eu tenho tido até hoje, Tu vais tomar de conta e vai me ajudar a superar isso. E para isso eu abro meu coração, eu abro a minha casa para que Tu venhas habitar nela. Venha fazer morada nela eterna. E assim eu possa também entender e fazer igual o Zaqueu. Mudar meus comportamentos, mudar minhas atitudes e dar prioridade a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti agora. Eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos, porque eu sei que contigo eu sou mais do que vencedor. Amém?